2020 começou e a gente já tem uma notícia muito triste para o mundo do basquete. Agora, no dia 1º de janeiro de 2020, faleceu o ex-comissário da NBA, David Stern. Ele que é considerado o maior comissário da liga e possivelmente de todas as ligas de esporte americanos. Por quê que ele tem essa história? Bom, vamos descobrir isso um pouquinho. Bom, de início é legal explicar um pouquinho o que é ser o comissário da NBA. Basicamente, a NBA é formada por franquias, cujos quais os donos vão eleger alguém para poder se tornar o comissário, ou seja, o cara que vai representar a NBA, o cara que vai tomar as rédeas administrativas da liga, que vai fazer intermediações entre os donos e os atletas, enfim, vai cuidar de toda a parte administrativa da liga. Falando agora especificamente sobre David Stern. Ele nasceu em 1942 e era filho de um comerciante. O seu contato com a NBA começou quando ele se formou em Direito, em 1966, pela Universidade de Colômbia, e se tornou consultor jurídico do escritório de advocacia que representava a Liga. O seu primeiro ato a causar impacto na Liga veio acontecer ainda quando ele era assessor jurídico. No caso, o ex-jogador Oscar Robertson estava acionando judicialmente a NBA para poder discutir o fato dele se tornar um atleta livre, de desvincular da franquia que ele estava vinculado anteriormente. Como representante jurídico, o escritório em que o David Stern trabalhou no caso, e ele foi um dos responsáveis a convencer os seus companheiros a aceitar as condições estabelecidas por Oscar Robertson. Isso, no futuro, veio dar origem ao que a gente conhece hoje como agente livre. Ou seja, sem essa atuação dele no passado, possivelmente a gente não teria o mercado de agência livre, não teríamos todo o funcionamento do mercado interno da NBA como a gente conhece agora. Logo após isso, e já em 1978, ele ingressou efetivamente na liga, tornando-se consultor. Em 1980, ele se tornou vice-presidente executivo e, em 1984, substituindo Larry O'Brien, sim, o mesmo que dá nome ao troféu da NBA, ele se tornou, enfim, comissário da liga. Nessa época, quando ele assumiu, a NBA passava por uma crise financeira severa, a imagem dos jogadores e da liga como um todo era muito ruim mesmo, aconteciam brigas, os jogadores eram constantemente vinculados a drogas e a mau comportamento, e não de forma injusta, porque realmente existiam muitos jogadores que sim, eram envolvidos com drogas, com o uso de cocaína e de outras substâncias. Então, o primeiro desafio do David Stern foi começar a melhorar essa imagem, porque assim ele poderia tornar a NBA um produto mais vendível, um produto mais atrativo. Portanto, assim que ele assumiu o cargo de comissário, ele encomendou pesquisas para entender qual era o mercado da NBA, como ele poderia melhorar essa imagem e o que deveria ser feito. Logo após, ele estabeleceu algumas regras muito duras, principalmente em relação à multa. Por exemplo, o atleta que viesse a brigar receberia multa muito forte. Ele queria começar a barrar esse tipo de atitude dos atletas para, sim, melhorar a imagem deles também. Pois, afinal, eles eram os ativos da liga, eles queriam vender a imagem da liga. Nessa época, ele estabeleceu os testes antidoping, que aconteciam de forma constante. E também, ele colocou o teto salarial, estabeleceu o teto salarial. Porque não bastava apenas melhorar a imagem dos jogadores. A liga precisava tornar algo competitivo. Então o teto salarial permitiu que os times tivessem uma maior igualdade. Além disso, é fato, ele não seria o único responsável. Tinha toda a equipe por trás dele e também os próprios jogadores. Ele se aproveitou muito da época em que ele assumiu, pois nesse momento estava acontecendo uma rivalidade muito grande na NBA entre Boston e Lakers por causa de Magic Johnson e Larry Bird. David Stern aproveitou para transformar esses dois caras dessa rivalidade como o rosto da liga, algo que o pessoal queria ver. Pois no primeiro momento a imagem estava tão fraca que a histórica final onde Magic Johnson jogou como pivô, tendo que ele era um armador, contra o Philadelphia 76ers em 1988, não havia nem sido transmitida nos Estados Unidos, ao vivo. Ela foi transmitida como VT depois. Então ele apostou muito nessa rivalidade e no carisma dos dois jogadores, porque Larry Bird e Magic Johnson não estavam vinculados àqueles problemas anteriores, como drogas, brigas, mau comportamento, etc. Logo depois, ele fez a mesma coisa com Michael Jordan. Michael Jordan, sucessivamente, veio se tornar também o rosto da liga, e até hoje é o principal nome do basquete mundial. Ainda sobre essa época, é importante citar o caso envolvendo Magic Johnson e quando ele contraiu o HIV. Porque, como ainda era uma época onde não se tinha muita informação sobre o assunto, tanto os jogadores, quanto empresários, quanto o próprio público tinha muito receio do atleta, porque ele havia contraído uma doença que o pessoal tinha muito preconceito e falta de informação. E o David Stern foi um dos caras que bancou. Ele deu entrevistas do lado do Magic Johnson, tanto quando anunciou que ele havia contraído a doença, quando também anunciaram que ele iria jogar o All-Star Game. E ele sempre esteve do lado do atleta, ele bancou muita coisa. E isso não só fez bem para a NBA, pois afinal, Magic Johnson veio jogar o All-Star Game de 1992, quando ele foi eleito MVP, e também a combater esse preconceito e também disseminar informações.
pois muitas pessoas começaram a ficar interessadas em saber sobre o assunto. Afinal, a maior estrela da NBA da época estava com HIV. Quando ele assumiu, a liga possui apenas 23 equipes. Assim, também está na conta dele toda a expansão que a liga passou, pois hoje a gente possui 30 franquias, ou seja, foram 7 criadas. Dentre essas 7, temos o Toronto Raptors, que é uma franquia fora dos Estados Unidos. Isso era inimaginável quando ele assumiu. E hoje, o Toronto Raptors é o atual campeão. Então, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, de como ele conseguiu transformar a NBA em algo internacional, um produto internacional. Já com uma imagem melhor da liga, dos atletas e com um produto confiável em mãos, David Stern conseguiu novos contratos com novas emissoras, conseguiu uma maior abrangência, maior público, conseguiu cada vez aumentar os lucros da NBA e também os próprios canais de transmissão, dentro e fora dos Estados Unidos. Pois teve uma época que ele foi atrás de uma emissora argentina para vender os direitos de transmissão. Isso na época custou apenas $2.000 por um ano, porque ele que via a NBA como algo internacional. Uma grande importância disso é só a gente lembrar que nos anos 90 o pessoal acompanhava o basquete no Brasil através da Bandeirantes. E muita gente não começou a amar o basquete naquela época exatamente por causa disso. Manu Ginóbili já contou uma vez que ele foi criar um amor muito grande pelo basquete quando ele via assistir o programa NBA Action, ainda na Argentina. Ou seja, graças a essa internacionalização da NBA, muito foi criado. Ainda nesse espectro, a gente também pode citar sobre as Olimpíadas de 1992, o conhecido Dream Team. David Stern lutou muito para que esses atletas pudessem disputar, pois ele sabia o impacto que isso ia causar. Pois, diferentemente do beisebol e do futebol americano, o basquete é um esporte disputado mundialmente, com grande relevância em vários países. Então, a partir do momento que ele já tinha tornado as transmissões internacionais, ele queria levar isso para o público também. E foi o que aconteceu. Quando o Dream Team pisou na Espanha, os jogadores ficaram surpresos em saber o quanto ele era conhecido lá também. Afinal, a gente estava numa época onde o acesso à internet não era como é hoje, então eles não tinham conhecimento do quanto eles eram famosos fora dos Estados Unidos. E além disso, o próprio Dream Team contribuiu muito também com a formação de futuros atletas, já que Paul Gasol já disse que foi assistir um jogo naquela época e já conhecia os jogadores. Então, a gente tem que agradecer muito a David Stern por formação não só da liga, mas também de atletas ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu, a NBA era transmitida apenas nos Estados Unidos em alguns canais. Hoje, atualmente, a NBA é transmitida em mais de 200 países, em mais de 40 idiomas, algo que, obviamente, cresceu demais. Além de que, atualmente, a NBA conta com mais de 100 atletas internacionais, e é um número que vem se mantendo ano a ano. Em relação ao aspecto econômico, a gente pode ver uma evolução gigantesca, já que o Chicago Bulls, na época de 1980, quando o David Stern se tornou comissário, foi vendido por apenas $16 milhões. Já a última equipe vendida na NBA, que foi o Los Angeles Clippers em 2014, custou $2 bilhões. É claro que existe inflação e outros elementos que podem influenciar nesse valor, mas mesmo assim, a gente está falando aqui num período de pouco mais de 3 décadas, numa evolução de 16 milhões para 2 bilhões. Isso mostra o quanto a NBA foi valorizado, quanto o produto, o marketing, tudo se tornou muito grande na NBA. Além disso, antigamente, a média salarial dos jogadores da NBA era em torno de $250 mil por ano. Hoje em dia, a média é de 9 milhões, sendo que há atletas que, em seu contrato máximo, possuem valores superiores a 40 milhões anuais. Novamente, é um bom indicativo de como a liga cresceu economicamente sob o comando de David Stern. Desde que a era David Stern começou, com a globalização e com a internacionalização da NBA, nós tivemos já 4 MVPs estrangeiros. No caso, estou falando de Hakeem Olajuwon, Steve Nash 2 vezes, Dirk Nowitzki e atualmente o Antetokounmpo. Sendo que o Antetokounmpo tem apenas 24 anos, ou seja, ele tem tudo para conseguir conquistar esse título novamente no futuro. Além disso, nós tivemos 5 calouros do ano, Paul Gasol, e além dele, dos últimos 5 anos, 4 foram estrangeiros. No caso foram o Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns, Ben Simmons e o Luka Doncic. Sem falar de grandes estrangeiros que passaram pela liga, como o Drazen Petrovic, o Sabonis, o trio do San Antonio Spurs, que foi composto por Tony Parker, Manu Ginóbili e o Tim Duncan, que sim, apesar do Tim Duncan ter jogado na seleção americana, ele é naturalizado. Ele nasceu originalmente nas Ilhas Virgens. Outras criações que a gente pode colocar na conta do David Stern e de sua equipe ao longo desses 30 anos foram o draft como conhecemos atualmente, ou seja, através da loteria e através da transmissão, se tornando um evento que realmente o pessoal gosta de assistir, que o pessoal fica ansioso, que o pessoal discute a NBA D-League, o NBA Cares e principalmente a WNBA, que vem crescendo muito nesse tempo e que merece muita mais atenção. E ele lutou muito, principalmente quando tentava acabar com ela. Também temos o grande mérito dele na parte de tecnologia. Ele sempre foi entusiasta dessa área.
Assim, as redes sociais, os sites da NBA e principalmente a NBA TV e o NBA League Pass cresceram muito em suas mãos. Foram sempre pioneiros nessa parte em relação a outros esportes americanos. E é claro que numa carreira longa de 30 anos, ele passou por muitas polêmicas. Podemos citar algumas, como os lockouts da NBA, a polêmica relacionada ao Chris Paul, Hornets, Lakers e Clippers, que no caso a franquia pertencia à NBA na época, ou seja, David Stern e a liga que estavam tomando conta, e eles vetaram uma troca do Chris Paul para o Lakers e depois aceitaram uma troca que pareceu menos vantajosa para o rival Clippers. Então ficou uma situação meio estranha. E eu acho que a principal polêmica envolvendo seu nome foi o caso do Código de Vestimenta da NBA nos anos 2000, pois através desse código foi estabelecido normas de vestimenta a partir de pesquisas. Sendo assim, foram estabelecidas multas para os atletas que não seguissem o código, no caso, se vestir de forma de roupa social, terno, gravata, esse tipo de coisa. Tendo que na época, com a seção do hip hop e de jogadores como Allen Iverson e dentre outros, estava muito presente na liga as vestimentas que representavam o gueto, a população negra, o movimento hip hop e tudo isso. Todo mundo querendo andar que nem o Allen Iverson, de corrente, de roupas largas e dentre outros acessórios. Tal medida do Código de Vestimenta foi tratado com, de certa forma, preconceituosa e até mesmo racista pelos jogadores. Após se aposentar em 2014, ele vinha atuando como conselheiro da NBA e morava em Nova York. Enfim, no dia 17 de dezembro de 2019, David Stern veio ser internado com urgência devido a um derrame que ele havia sofrido e, alguns dias depois, já em 2020, no dia 1º de janeiro, ele faleceu devido a uma hemorragia cerebral. E com esse sentimento de gratidão e de reflexão, gratidão por tudo que ele fez, por todas as conquistas, por ter tornado a NBA relevante como é hoje, o mercado que é hoje, porque se não fosse ele, dificilmente a NBA seria tão grande quanto é hoje, dificilmente eu, você e tantas outras pessoas amariam a NBA como nós amamos. Mas também reflexão para entender os erros que ele cometeu, por que ele cometeu e para a gente não cometer esses erros novamente. É isso. Então, fica aqui minhas palavras de agradecimento e descanse em paz, David Stern.